Graça e paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesta manhã de sexta-feira para a nossa devocional Não Temas. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo poderoso, precioso, importante para a nossa vida e para a nossa fé. Senhor amado, muito obrigado por esta manhã. Te louvamos, te agradecemos. Obrigado pelo descanso. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Apesar da nossa infidelidade, dos nossos pecados, o Senhor continua sendo fiel para conosco. E o sustento, as provisões e, ó Deus, o cuidado do Senhor para conosco é prova desta fidelidade. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto de hoje se encontra aqui ainda em Isaías. Isaías tem muito a falar sobre não temas, mas a palavra de hoje se encontra numa situação inversa, ou seja, de pessoas que não temem a Deus. E quais são essas situações ou circunstâncias da nossa vida, assim como do povo de Israel naquele momento, em que mostrava falta de temor com Deus. E isso está aqui em Isaías 57, versículo de número 11. Isaías 57, 11, que diz assim: Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Isaías está trazendo uma palavra dura e lembrando o povo por que eles foram ao cativeiro. Do capítulo 56, verso 9, até o capítulo 59 todo, 56, 9, 57, 58, 59, olha quantos capítulos que Isaías vai gastar aqui agora para falar sobre pecados, sobre problemas que o povo viveu e que foram a causa de serem levados ao cativeiro. E para que você entenda isso, nós precisamos ler o contexto aí então de Isaías 57, dos versículos de 1 a 13, para você ver os problemas do povo e que esses problemas ou estes pecados são de certa forma, falta de temor. Ou seja, toda vez que nós estamos caindo nesses erros, estamos mostrando falta de temor ao Senhor, coisa que não deveria acontecer, né? Nós falamos muito em vários textos aqui até agora, em alguns deles, desde Gênesis até agora em Isaías, nós vemos em alguns deles essa falta de temor, mas de fato, a nossa vida revela isso. Toda vez que nós não pensamos nos nossos atos, não pensamos nas nossas palavras e pensamentos, estamos mostrando, de certa forma, falta de temor ao Senhor. Não é só não temos, não é só palavras de consolo, como nós vimos aqui em Isaías também, em algumas mensagens aqui de sexta-feira, trazendo consolo ao nosso coração, mas também alertas de que a nossa vida, se não tomarmos cuidado, podemos estar mostrando falta de temor a Deus. Então, Isaías 57, versículo 1 a 13, diz assim: Perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta, de quem chaqueais, contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa,
e sacrificais aos filhos dos vales e nas fendas dos penhascos? Por entre as pedras lisas do ribeiro está a tua parte, estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes mira a nudez. Vai ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Envias os teus embaixadores para longe até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem te cansas, mas não dizes, é em vão. Acha o que buscas, por isso não desfaleces. Mas de quem tivesse receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasse de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Por quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre, levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Nós vemos aqui esta palavra dura de Isaías mostrando um povo idólatra. E lembremos, é o povo de Deus, é o povo judeu que foi levado para o cativeiro e foi levado para o cativeiro, ou nas palavras de Isaías, será ainda levado ao cativeiro. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer, e de fato aconteceu. E por qual motivo? O pecado da idolatria. Os versículos 1 e 2 diz aí que o justo está morrendo e ninguém está se importando, mas ele está entrando na paz. Versículo 2, ele está descansando na retidão. Ele morreu, ele pereceu, mas ele está tranquilo e ninguém se importou com isso. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato. Ninguém está ligando para os homens piedosos e justos que estão morrendo. Mas eles estão indo em paz, estão indo na sua retidão, estão sendo cuidados e estão vivendo um período de descanso ao lado do Senhor, no paraíso, nos céus com o Senhor. Agora, estes que estão aqui ainda e vivendo em pecado, eles estão em idolatria. E o versículo 3 em diante vai dizer: mas chegai-vos para aqui vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. Isaías usa três tipos de mães aqui, né? No capítulo 54 que nós falamos na sexta-feira passada, nós falamos de três mulheres aqui, que o texto também mostra, né? A solitária, a mulher estéril, a mulher viúva, e assim nós vemos ali estas figuras. Mas agora, capítulo 57, ele coloca aqui três figuras também de mulheres pecadoras: agoreira, adúltera e prostituta. Nós vemos aqui a agoreira como feiticeira, né? Ou seja, filhos da agoreira são pessoas que acreditam em falsas profecias, pessoas que acreditam em palavras erradas, nos falsos profetas. Filho da agoreira são aqueles que acreditam em tudo que ouvem, sem verificar na palavra se realmente isso vem de Deus ou não. Filho da adúltera são aqueles que falam que creem em Deus, mas estão sempre flertando com outros deuses. Aquelas
pessoas que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Então, acreditam em Deus, mas também acreditam em outros deuses. Filho da prostituta é aqueles que se vendem para ter o que querem e assim não estão servindo a Deus por prazer ou servindo a Deus como servos, mas servindo a Deus por barganha, querendo alguma coisa em troca. E são pecados que nós precisamos estar atentos. E o povo de Deus estava buscando ao Senhor dessa maneira. E assim eles estão vivendo com Deus, mas vivendo em pecado. E aí então, de quem chaqueais, contra quem escancarais a boca e deitais fora a língua? Porventura não sois filho da transgressão, descendência da falsidade? O que adianta vocês abrirem a boca e vocês estão escancarando a língua, falando contra quem? Vocês estão fazendo tudo isso e vocês acham que eu estou ouvindo? É isso que Deus está, através de Isaías, dizendo ao povo. Porque vocês que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos debaixo da árvore frondosa e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos. Olha que absurdo que o povo estava vivendo. Eles estavam aqui, de certa forma, e esse abrasar aqui na concupiscência tem um sentido sexual, aonde eles estão aqui vivendo uma imoralidade e servindo a Deus e cultuando ao Senhor e buscando ao Senhor, mas fora do culto estão abrasados nas suas concupiscências, estão sacrificando filhos. O povo de Israel, nós vemos isso lá, o filho de Ezequias, do rei Ezequias, né? Manassés, que foi um rei perverso, que sacrificou seu filho, e assim muitos do povo de Israel também faziam o mesmo. Olha que coisa terrível. Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus não aceita aqueles sacrifícios que eles estavam fazendo, porque não faziam para Deus, e nem Deus pediu isso, mas estavam fazendo a outros deuses, mas servindo a Deus e ainda levando o nome de Deus. Por entre as pedras lisas do ribeiro está a tua parte, estas te cairão em sorte. Aqueles sacrifícios do povo a outros deuses viria contra eles mesmos. Sobre eles também derrama a libação e lhes apresenta ofertas de manjares. Contentar-se-me-ia eu com estas coisas, respondendo a pergunta aqui de Deus através de Isaías, não. Deus não se contenta com esse tipo de sacrifício, com esse tipo de atitude, com esse tipo de culto. Deus não gosta. O que adianta ir no culto no domingo e de segunda a sábado sacrificar ou fazer adoração a outros deuses? E, de certa forma, nós vamos entender isso logo mais. Sobre os montes altos e elevados pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Ele é capaz de fazer esforços para sacrificar a outros deuses e assim colocar ali a sua cama, que ele fala aqui de leito no versículo 7, o versículo 8, de trás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos. Eles fazem isso em público e fazem isso às escondidas. Essa ideia de trás das portas e das ombreiras é a ideia de fazerem oculto. Ou seja, os dois pecados estão aqui em evidência. O pecado que todo mundo está vendo e o pecado que está sendo escondido, que está sendo feito atrás da porta. E Deus está vendo, tanto exteriormente como interiormente. É isso que Isaías está dizendo. Não adianta nada mostrar algo para fora, e quando dentro de nós, nos pensamentos, e não é aqui de forma
que o povo de Israel também estava fazendo isso de forma literal, né? Escondido no quarto, como a gente vai ver o profeta Ezequiel falar sobre isso, nas recâmaras ali dos sacerdotes, havia muitas coisas esculpidas nas paredes, né? Coisas pervertidas, né? Que ele fala aqui de símbolos eróticos, e era exatamente isso, infelizmente, que acontecia, né? O povo imoral estava ali, inclusive entre os sacerdotes, e o povo de Israel fazendo isso às escondidas. Essa é a ideia do texto. E os alargas para os adúlteros, e ainda leva outros a fazerem isso, né? Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação e lhes mira a nudez. Olha que imoralidade, que pornografia, que vida de pecado o povo está vivendo. Vais ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes, envia os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Quando precisam de ajuda, eles vão pedir e levam tudo, né? Vai com óleo, multiplica perfume, envia embaixadores. E quando eles precisam de ajuda, eles iam ao outro rei para pedir socorro e davam tudo a este rei, pagavam os tributos e ainda oferecia presentes. Era assim que o povo de Israel estava vivendo, o povo judeu, o povo de Judá estava vivendo assim. Toda vez que precisavam de ajuda, recorriam às outras nações, ao Egito, a Tiro, a Sidom. Eles iam atrás de outros reis pedindo ajuda em vez de confiar e pedir ajuda a Deus. Isso era idolatria para Deus. Isso também, a confiança no homem, a confiança nos outros reis, nos príncipes, era idolatria para Deus. Era também uma forma de mostrar que eles estavam errados e que deveriam confiar em Deus e não na força do exército de uma outra nação para socorrê-los. E isso é que está sendo condenado aqui por Isaías. Na tua longa viagem, no versículo 10, te cansas, mas não dizes é em vão. Acha o que buscas, por isso não desfaleces. Eles ficam cansados e eles não pensam, isso não serve de nada. Às vezes a gente vê essas expressões de gente se sacrificando, né, fazendo penitências para obter o que quer, obter o que precisa. E elas fazem penitências, fazem esforços. Talvez você já esteja pensando em algumas situações do nosso dia a dia que isso acontece, de outras religiões, que se esforçam, se mutilam, se cansam. Na tua longa viagem se cansa, mas isso para eles não é vão. E eles desfalecem, eles estão fazendo tudo errado. Deus não pediu para fazer nada disso, e eles fazem e acham que não é em vão, continuam fazendo. Isso é uma condenação dos pecados e dos erros do povo daquele momento. E que isso agora no versículo 11 se traduz em falta de temor. Ou seja, a falta de confiança em Deus e buscando outros deuses, essa idolatria imoral que o povo estava vivendo, era falta de temor. Mas de quem tivesse receio ou temor, isso que vocês estão vivendo é uma prova de que vocês não temem a Deus. É isso que Deus está dizendo por meio de Isaías. Para que mentisses e não lembrasses de mim, nem de mim se importasse? Olha, outra questão, a falta de temor faz o povo não ter medo ou receio de Deus. A falta de temor faz o povo não se lembrar de Deus, e eles mentem. E assim não se lembram de Deus, nem se importam. Ou seja, quando estamos em pecado, ou a vida de pecado, sabe aquelas
aqueles momentos que algumas pessoas falam assim: mas eu sou humano, a gente erra mesmo. Isso aqui é você não se importar com Deus, ou seja, você decidir pelo pecado é não se importar com o que Deus pensa ou com o que Deus está esperando de você. Mas eu sou humano e aí eu caí. Isso não é justificativa, não é desculpa, né? Nós deveríamos pensar, ou seja, pecados premeditados é não se importar. E toda vez que a gente começa agora a viver em pecado também, e também não ter peso na consciência, dor no coração, angústias da alma de arrependimento, se isso não está acontecendo conosco, significa que a gente nem lembra mais de Deus. A falta de temor faz a gente se esquecer de Deus. A falta de temor faz a gente não se importar com o que Deus pensa a respeito da nossa vida. E a gente vai vivendo essa vida de pecado, e como 1 João vai dizer, aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive pecando. Se nascemos de Deus, se somos filhos de Deus, nós deveríamos lembrar de Deus e se importar com o que Deus pensa a respeito da nossa vida, e não deveríamos fazer o que o pecado fosse a coisa mais normal e natural que todo mundo faz. Alguns ainda chegam a dizer: mas todo mundo faz. Mas você não se importa com o que Deus pensa? Então, a falta de temor gera tudo isso. A falta de temor faz a gente não ter mais receio, né? ou reverência a Deus. A falta de temor faz a gente mentir para Deus, e não se lembrar de Deus, e não se importar com Deus. A falta de temor gera tudo isso. A falta de temor faz, então, a gente ter o silêncio de Deus. Olha o versículo 11 ainda: não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? A falta de temor faz Deus ficar em silêncio, e as suas orações, então, são orações que Deus não responde. Exatamente porque você está adorando a Deus, mas está vivendo uma vida de pecado, e essas duas coisas não podem estar juntas. Então, versículos 12 e 13, ele conclui essa ideia dizendo: eu publicarei essa justiça tua. Quando ele fala aqui de publicar, é que Deus vai revelar o seu coração e vai mostrar os seus pecados. E quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Tudo que você está fazendo, todo o teu culto, toda a tua adoração a Deus, desta maneira vivida, não se aproveitará de nada. Aí o versículo 13, ele dá uma alfinetada, né? Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Já que você está adorando outros deuses, então que eles te livrem. Deus é um Deus zeloso. E a ideia de zeloso aqui no Velho Testamento, quando os textos trazem isso, é um Deus ciumento. Ele não compactua com a liberalidade de você adorá-lo e adorar outros deuses. E assim, então, que os outros deuses te livrem. Deus não vai te livrar. Se você não quer buscar somente o Senhor e somente nele confiar, então que busque outros deuses, que eles te livrem. Essa é uma palavra dura, uma alfinetada aqui do profeta ao povo. Levá-los-á ao vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Quem confia no Senhor, este terá do Senhor. Ok, pastor, entendi que é a idolatria que ele está falando aqui, e que a falta de temor me leva à idolatria, a buscar outras coisas. E que isso, como eu posso traduzir isso para os nossos dias? Há um comentarista
que diz exatamente sobre essas coisas tão próximas de nós que nós podemos entender isso, compreender como essa idolatria se revela nos nossos dias em outras coisas. Ele diz assim: qualquer outra coisa em que depositarmos nossa confiança que não seja o Senhor, torna-se nosso Deus e, portanto, um ídolo. Aquela expressão que Calvino usa muito, né? Que ficou muito conhecida na boca de Calvino, né? Que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E aí este autor vai dizer assim: pode ser instrução, experiência, profissão, dinheiro, amigos, condição social. Uma das melhores maneiras de descobrir se há um ídolo em nossa vida é nos perguntarmos: onde me refugio instintivamente quando me deparo com alguma decisão a ser tomada? Ou com um problema a ser resolvido? Aonde eu vou recorrer? A quem eu recorro e como eu recorro? Será que ligamos para algum amigo? Garantimos a nós mesmos que podemos resolver a situação sozinhos? Ou nos voltamos para Deus a fim de receber ajuda e descobrir qual é a sua vontade? Quando chega um problema, uma decisão para resolver, ou um problema para resolver, qual é a primeira coisa que você faz? Ali então você vai descobrir se você tem um coração idólatra ou não, se você está vivendo com Deus ou não, se você está buscando recursos, se você está buscando ajuda em outro que não seja Deus, então ali há uma idolatria. É isso que o povo estava fazendo aqui no capítulo 57 e que está sendo denunciado por Isaías. E nós também não fazemos o mesmo quando estamos nessas situações, quando precisamos de ajuda e quando precisamos tomar uma decisão importante. Nós dobramos o joelho e vamos orar e vamos ler a Bíblia para descobrir a vontade de Deus para nós? Ou vamos perguntar para alguém, vamos ligar para um amigo? Não que isso seja errado, né? Se é amigos cristãos que vão nos aconselhar de maneira bíblica, amém. A palavra de Deus também fala isso para nós buscarmos conselhos, mas conselhos sábios, né? De pessoas realmente cheias do Espírito Santo para nos ajudar. Mas a quem nós vamos recorrer primeiramente, ali revela o nosso coração. Ali revela se o nosso coração tem sido idólatra ou não. E aí ele termina dizendo que quando os ventos da tempestade começam a soprar, os ídolos saem voando como as folhas. É nessas horas que a gente descobre se o nosso coração é idólatra ou não. Porque quando vêm as tempestades, é aonde nós revelamos o coração. São vaidade, o que significa que são insignificantes. A tempestade não faz a pessoa, apenas mostra do que essa pessoa é feita. Guarda isso, olha que interessante. A tempestade não faz a pessoa, apenas mostra do que essa pessoa é feita e onde se encontra a sua fé. Se fizermos de Deus o nosso refúgio, não teremos nada a temer. Como ele termina aqui no versículo 13. O que confia em mim herdará a terra e possuirá meu santo monte. O povo foi levado para o cativeiro e perdeu a terra, exatamente porque não confiou no Senhor. Era um povo idólatra e assim foi levado para o cativeiro. Esse é o contexto das profecias de Isaías. Não aconteceu no tempo de Isaías, mas aconteceu, as profecias de Isaías se cumpriram. E assim, mais uma vez, nós estamos diante desse desafio de toda vez que a tempestade se levantar, toda vez que aparecerem as dificuldades, em quem você confia. Ali vai se revelar se o seu coração é um coração idólatra, de buscar ajuda em outras pessoas, circunstâncias, situações ou especialistas, né? Ou se vamos buscar ajuda no Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, para que você tema ao Senhor
e o seu temor ao Senhor se revela exatamente nos momentos mais difíceis da vida. E nesses momentos, quando as tempestades se levantarem na sua vida, ali o seu coração vai se revelar e Deus vai publicar, diante de você mesmo, para você perceber que você deveria confiar no Senhor e não nos outros deuses. Que Deus nos ajude, irmãos, porque esta falta de temor, ela é só problema para a nossa vida. A falta de temor, ela só nos atrapalha. Então, falta de temor nos faz perder o receio de Deus, falta de temor nos faz mentir contra Deus, porque vamos cultuá-lo, mas de maneira mentirosa, porque quando as circunstâncias durante a semana fazem a gente fazer outra coisa e não buscar a Deus. A falta de temor faz a gente se esquecer de Deus, para não te lembrasses de mim. A falta de temor faz a gente nem se importar com Deus, ou seja, a gente lê a Bíblia, mas a gente não pratica o que ela diz. A falta de temor faz a gente falar, mas não ouvir e não ver nada do que Deus está fazendo, porque Deus vai ficar calado e não vai se manifestar na nossa vida, exatamente porque não tememos a Deus. Que Deus nos livre disso, nos ajude, porque não é isso que com certeza você e eu queremos para a nossa vida. Porque aqueles que confiam no Senhor, esses herdarão e possuirão o santo monte do Senhor. Nós queremos estar nesse versículo 13, no final do versículo 13, e não naqueles que não temem. Que Deus te abençoe nesse dia e que diante das situações da vida, diante das decisões que você precisa tomar, diante das circunstâncias difíceis que você enfrentar, você busque o Senhor. Vá orar, dobre o seu joelho, vá, feche a porta do seu quarto, vá orar, vai buscar o Senhor, vá, confia no Senhor e assim revele, através dessa atitude, revele que você teme mais ao Senhor do que outros deuses que o seu coração possa revelar. Senhor, te pedimos que o Senhor, como alguns cânticos que nós já conhecemos, venha quebrar os ídolos do nosso coração. Quebra, Senhor, aqueles ídolos em que nós confiamos, seja o dinheiro, seja o amigo, seja, ó Deus, a minha vida, a minha atitude, minhas obras, seja, Senhor, as circunstâncias mais adversas que podem fazer com que eu tenha confiança nelas do que no Senhor mesmo, no médico, no especialista, no empréstimo. Senhor, quantas situações nos trazem mais confiança e que isso, ó Deus, não temer a Ti, quando o Senhor se torna o último recurso a buscar. Perdoa-nos, ó Deus, por esta idolatria. Perdoa-nos, ó Deus, o pecado. Perdoa-nos, ó Deus, por não confiar primeiramente no Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, por adorá-lo e também adorar a outros deuses. Livra-nos, ó Deus, dos nossos deuses, para que o Senhor seja somente o Senhor em nosso coração, e não mais ninguém, e nem outra circunstância, e nem outra questão possa dividir o nosso coração contigo. Ajuda-nos, ó Deus, para que assim a nossa confiança seja 100%, plenamente, completamente no Senhor. Ajuda-nos, precisamos, ó Deus, temer ao Senhor, e a falta de temor vai nos fazer, ó Deus, esquecer de Ti, mentir, Te abandonar, vai nos fazer, ó Deus, ficar falando e não receber, ó Pai, as Tuas respostas, porque o Senhor vai estar calado, em silêncio conosco. Senhor, nós não queremos isso, mas queremos, ó Deus, temê-lo, amá-lo, reverenciá-lo de todo o nosso coração. Perdoa, Senhor, o pecado da idolatria e nos ajuda a temê-lo mais e mais. Em nome de Cristo Jesus.
Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que você seja temente ao Senhor. E este alerta fique sempre presente na sua vida, lembrando sempre que a falta de temor te faz viver o versículo 11 de Isaías 57.